E aí, já pensou o que você vai fazer da sua vida, meu amigo? Vai mudar de carreira, vai manter, vai empreender? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é fazer uma transição de carreira no auge? E o melhor, ir para um segmento que você ainda não atuou. Esse é um desafio que muita gente passa, é a realidade do brasileiro, seja pela dor, ou pela necessidade, ou por achar que aquilo vai dar muito certo. O brasileiro é por natureza empreendedor. E eu trouxe uma pessoa aqui que vai falar tudo sobre isso e mais um pouco. Então já curte esse conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal. Eu sou Maurício Cardoso, seja muito bem-vindo. Esse é Um Passo à Frente. O conteúdo direto, reto, de quem faz de verdade, que vai ajudar você a chegar um passo à frente da concorrência, a melhorar profissionalmente. Então já se inscreve, curte esse conteúdo. E para você que precisa vender todos os dias, P-Control, CRM que prospecta clientes. Eu vou deixar aqui na descrição o link do P-Control e tem o QR Code também para você acessar, fazer o teste grátis. Chama no WhatsApp, fala comigo, fala com a minha equipe que a gente vai ajudar você a gerar negócio. O que a gente faz todos os dias é ajudar a gerar negócios. É isso que a gente tem feito nos últimos 10 anos e eu vou ajudar você também. Fechou? Jabá feito. Tô aqui com a Laís. Laís, valeu por ter Olá, aceitado participar aqui obrigada. hoje. Laís, para quem não te conhece, uma pitada, quem é a Laís? Tá, bom, primeiro, obrigada pelo convite, Mal. É um prazer estar aqui com você falando, né, sobre mim, sobre a minha empresa, sobre a loucura que é você mudar, transitar de carreira. E a ideia aqui, mudando aqui um pouquinho, falando sobre mim, Laís é uma pessoa que sempre gostou de empreender, mesmo no CLT, mesmo, né, num banco tradicional, sempre foi empreendedora, né? Então, sempre gostei de resolver problemas. Esse foi sempre o meu drive desde o dia um que eu comecei a trabalhar. Putz, sou sempre muito otimista sobre os aspectos da vida e sempre busco focar no meu, assim, no que eu posso fazer melhor a cada dia, um passinho melhor a cada dia e a gente vai evoluindo aí, chegando onde a gente quer. Boa, boa. Laís, você, quando a gente conversou a primeira vez, você falou um negócio que me chamou a atenção, e aí depois a gente conversou mais algumas vezes, eu falei, caraca, então, né, você fez uma coisa que muita gente não tem coragem, que você estava com a carreira consolidada na área financeira e tudo mais, e de repente fala, não, velho, peraí, eu quero montar um meu negócio. Isso, para qualquer pessoa já é difícil. Qualquer pessoa já é difícil. Só que você fez isso para apostar num segmento que é novo para você, que é o segmento de eventos, que foi onde você montou a tua empresa, que a gente vai falar dela daqui um pouco, né? Uhum. Mas vamos lá. Você, mesmo sendo intraempreendedora, como que você chegou, que você falou que assim, cara, agora é a hora? O que que bateu? O que que foi? Foi necessidade? Foi um momento? O que que Tá. foi exatamente? Bom, foram 14 anos no setor financeiro, né? Caraca, uma vida, hein? Então, desde o começo, desde assim, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu escolhi a faculdade para ser mais rápido entrar num processo seletivo dentro de um banco. E eu consegui, entrei num banco multinacional como estagiária. E depois que você entra no mercado financeiro, é muito difícil você sair. Ele é um mercado financeiramente muito sedutor, né? E ao longo do processo eu fui crescendo. Então foram 14 anos, né? Tava até fazendo esse movimento de entender, né, essa carreira. Foram 14 anos e 9 movimentos, seja ele de promoção ou seja ele de mérito. Então foi muito Caramba. próspero para mim, né? Eu saí do banco com uma posição de superintendente à disposição para mim. Então, o que que me motivou ali na hora a fazer isso? E aí, lembrando, né, gente, não é do dia para noite que vem esse tipo de decisão, né? Foi uma coisa que foi aos poucos. Então, eu não estava insatisfeita com a minha posição, com a minha equipe. Eu estava em plena capacidade e vivendo aquilo que eu planejei. Então, eu estava vivendo um sonho ali no final. Então, para mim foi uma surpresa quando me bateu eu quero o próximo passo, Caramba. sabe? Então, para mim, eu falei, uau, como assim? Né? E eu até me recordo que na época que o meu líder, né, foi para outro banco e a vaga ficou lá à disposição, eu falei até com meu chefe, falei, ó, Flávio, eu sou a pessoa que vai ocupar essa cadeira. Ele, meu, só tem você.
você trabalhou para chegar nesse dia. E eu falei, então calma, eu não sei se eu quero. E aquilo saía da minha boca e nem eu entendia. E eu falava, o que tá acontecendo? Pra mim tava tudo tão certo, eu trabalhei muito para chegar naquele dia. E a área também, a gente estava numa área que estava falando muito sobre, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas ela era uma área que estava no pico da transformação digital e de inteligência artificial no setor financeiro. Então, a gente estava conversando com o Global, eu estava diretamente com a Espanha, transitando como a gente ia fazer esse movimento, né, de migrar o atendimento que a gente tinha para movimentar a eficiência através de GenAI. E aquele tipo de pergunta vindo. Será? E acho que um fato muito claro, quando eu começo a observar, o que me trouxe a decisão foi que eu falava assim, até falava, gente, não é amargo, então eu não me sentia infeliz, eu não me sentia irritada, eu não me sentia subvalorizada, mas eu também não me sentia em plena satisfação, assim, tipo, eu não estava muito feliz. Então, não tinha sabor. Era um negócio meio insosso, assim, sem sal. Uhum. E eu falei, aí tem um problema. Porque se eu me sentisse insatisfeita, eu ia lá e resolvia, saberia a dose ali. Seria mais fácil. Exato, saberia, putz, o antídoto para essa insatisfação é mudar de área. Ou o antídoto para isso é, putz, mudar de setor, né? Mudar de instituição. Quando para mim ficou muito nítido que eu não sabia o que era, que eu não sentia sentimentos ali, nem sabores, tem alguma coisa errada aqui. Porque foi a primeira vez que eu senti isso durante esses 14 anos. Então aí, putz, voltei para casa e dentro dessa jornada foram 2 anos, né? De quando você começou até fazer a mudança efetiva, foi... então não foi, foram, foi assim, um negócio bem planejado, pô. Putz, não, eu era incapaz de tomar uma decisão que fosse tão turva, assim, pra mim, sabe? Então, eu sempre fui muito analítica nas decisões. Sempre tive que fazer as coisas com muita clareza. Então, não fazia sentido eu largar tudo e pegar um caderno em branco na minha casa e desenhar o que eu queria fazer. E não dá. Então, eu fui estruturando como é que seria esse grande dia, né, da migração de carreira. Então, aí falei com o meu líder, e aí, até, eu acho que tem pessoas na nossa história, né, que elas têm um significado muito importante. Eu conseguia falar para o meu líder que eu ia embora. E ele... Isso bem antes de você tomar a decisão efetiva. Sim, Putz, e ele... Isso é raro, hein? E é muito raro. E eu falava, putz, Flávio Moraes, hoje ele tá lá na PicPay. E ele falou, cara, mesmo ele não acreditando, sabe? Eu acho que no final ele falava, essa louca vai acordar aí Vai um mudar de dia. ideia, aqui Vai... isso é passageiro. Então eu tive que ter algumas conversas com ele falando, é real? E ele ficava meio assim, sem entender muito bem, sabe? Porque era um plano nosso, né? Era um plano nosso e ele também foi confuso para ele na época. Então, focando bem na sua pergunta, eu não saí por insatisfação, estava muito bem financeiramente lá e de posição, e também de área. Então, estava numa área, para o meu currículo, extremamente valorizada, mas tinha um quê a mais ali de longo prazo que eu precisava investigar. Entendi. E aí, como eu cheguei no setor de eventos, aí é uma jornada um pouquinho mais complexa. O que eu vejo, tá? Você tá trazendo um ponto que eu vejo, volta e meia eu vejo, especialista em transição de carreira, não sei o quê. Você foi um ponto bem diferente, por quê? Você é nova pra caramba, então você tomou essa decisão, mesmo com 14 anos de área financeira, você quando tomou essa decisão, você tava caminhando ainda pro teu auge ali. Total. Né? E aí você falou, não, cara, peraí. Normalmente a gente vê essa mudança de carreira depois. Não, eu já fiz tudo que eu tinha, cheguei aonde eu podia, agora eu mudo. Então você fez isso antes. Né? Isso que é legal, isso que é interessante. Por quê? Não foi pela dor, foi por propósito, foi porque você olhou e falou assim, cara, não, peraí. Tem algo a mais ali. Você falou, não tinha sabor, né? Você não sentia mais nada,
não te realizava, não é dinheiro, né? É Não, realização total era. ali do Era negócio. muito assim. O financeiro, ele virou, tipo, quinta posição pra mim naquele Caraca. momento. E não é tipo, nossa, esbanje dinheiro, então esse não é o problema. Não, acho que no final foi mais você conseguir diferenciar. E aí eu acho que tem um fato muito claro pra mim, que é o que diferencia o empreendedorismo do CLT, é que o CLT, o meu foco era como eu cresço. Então eu focava muito nisso, como eu cresço, o que, que eu posso fazer para eu crescer, com quem eu posso falar para eu crescer. Então todo o ecossistema ele é envolto ao seu crescimento. Pelo menos para mim, no empreendedorismo, o meu foco hoje é em servir. Uhum. E foi a gênese da movimentação, porque eu cheguei em eventos. Então eu foco muito em servir. E aí, putz, a consequência disso é você ter sucesso, né, de alguma forma. Então, foi o que me movimentou muito forte. Então, pra quem tá pensando agora, pô, pra Laís do futuro, vai, pra quem tá assistindo. Cara, será que tô pensando em empreender? Vale a pena? Não vale? Tô bem consolidado, tem aqui, o meu emprego tá legal. Por que mudar? O que que você diria pra essa pessoa? Eu acho que tem uma voz, né, dentro. É meio romântico isso. É inevitável, tipo, bate o negócio. É romântico, a gente entra num âmbito mais espiritualizado da parada, mas existe algo que fala dentro de você que nem você consegue distinguir mesmo, assim. Mas no final fica uma vozinha, assim, lá. Então, se você tem, investiga, sabe? Às vezes é passageira e tá tudo bem. Mas se aquilo realmente te pega. E uma coisa muito bacana, Mal, que aconteceu comigo, é que eu sei onde eu tenho que estar pelo movimento que eu faço. Então, quando eu estou muito engajada, quando eu não vejo a hora passar, quando, tipo, as coisas fluem de uma maneira muito sobrenatural, você fala assim, ixi, isso aqui é uma terra legal, assim, isso aqui vai dar bom. Então você começa a sentir, mas você tem que estar muito atenta a você. Eu acho que uma coisa que eu me foquei muito nesse tempo de decisão foi me esvaziar o máximo possível ao passo de conseguir entender o que realmente eu queria, né? Isso é muito difícil, porque Isso é raro quando mesmo. você está no CLT, é um programa tão definido já, assim, são passos que você dá. Você começa stag ou trainee, vai subindo, 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 chegar um dia que você pode ser presidente. Então é assim, o roteiro ele não muda. Quando você chega e, e você é contra não, mas você questiona isso, você fala, "Tá, mas eu fiz a minha faculdade pensando nisso, sabe? Eu vi meus pais nesse programa. Como que eu vou fazer diferente, né? Uhum. Então, você precisa primeiro entender e olhar pra dentro de si. Sabe aquele namorado errado que você tá? Aquela namorada errada? Você sabe lá que você fala, meu, isso aqui vai dar pau. Isso aqui não vai dar certo. Mas você fica insistindo, você fala assim, meu, deixa eu insistir um pouquinho mais. Tudo tá dizendo que não vai dar bom, mas Sabe, você ainda cara, quer. tipo assim, você tá olhando ao redor ali, você vê que não é onde você quer chegar. Só que as pessoas, ela mistura o que ela quer com o que ela precisa ter, assim. Então, assim, muitas pessoas eu via no setor financeiro onde eu estava ali, ao meu redor, principalmente quando você está em posições de alto escalão, que pessoas que nitidamente ela chegou ali porque era a ordem do progresso ali. Ah, entendi. Entendi. Ela mesmo, Ela ela foi mesmo levada. tava assim, tipo, será que eu sou essa pessoa? Sei, entendi. E aí, putz, tá com ansiolítico, tá com problemas um pouquinho mais complexos porque tá no lugar errado, Entendi. entendeu? Então, assim, acho que o primeiro passo é entenda distinguir esse sentimento que você tem no mais romântico. Acho que é o menos. E pra mim é difícil isso também, porque, de novo, eu sou muito analítica. Quando você tem um negócio meio. Muito intangível, você fica meio, nossa, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Aí você mistura ele com um monte de pensamentos e tudo mais, então às vezes a gente descarta. A segunda coisa definiu, é isso. Eu vou, é isso. Eu vou começar. Você tem que entrar numa jornada de estudo.
Então, assim, o empreendedor no Brasil, você sabe mais do que eu, né? Mas o empreendedor no Brasil, ele é muito assim, eu sei fazer pão, aí eu vou abrir uma padaria. E não é assim que funciona. Você tem que estudar o que você sabe fazer. Você sabe fazer pão? Você sabe alguém que faça pão, né? Que você sabe, tipo, a região que você quer estar? Onde tem oportunidade? Você sabe se o setor está crescendo e tudo mais? Então, você começa... Você sabe o quanto de horas que você vai gastar e investir para aquele sonho? Então, assim, também não é uma coisa que você toma a decisão e vai ser só dias bons, né? Pelo contrário. Então, acho que a segunda coisa que você tem que fazer é estudar. E aí eu fiz isso, hoje eu falo de maneira mais clara, mas eu fiz isso, era meio turvo na época, mas eu estava muito orientada ao resultado. Aí eu fui desde, putz, eu falando sério, abri uma padaria de fermentação natural até competir com o iFood. Então, você sabia que você ia empreender, mas não a área? Não, nesses 2 anos eu não tinha ideia do que Pô, eu era. achei que que é o ponto que eu ia chegar daqui a pouco, que era assim, tá, mas aí você foi para a área de evento. Então você tem hoje que a gente vai falar da AmiApp, que é uma plataforma relacionada com buffet, com evento e tudo mais. Uhum. Mas nesses 2 anos você falou assim, eu sei que que eu vou empreender. A partir daí que você começou a fazer o estudo do zero? Nesses 2 anos, né? Então, dia um que eu decidi que eu ia fazer. Aí eu fiquei 2 anos estudando aonde, o que que eu faria. E qual foi o check que você falou assim, a hora que eu conseguir isso daqui eu saio? Tá. Qual foi? Acho que o primeiro movimento que eu analisei foi onde eu posso ser útil. Então, eu fiz um recap da minha carreira Tá. e falei, putz, o que que eu sei fazer? Né? Porque como eu fui uma profissional muito generalista, eu nunca fui especialista de nada. Eu sempre, eu sempre fui uma pessoa de conhecimento tácito. Então, eu tinha que conviver e deixar as coisas assim, tipo, eu precisava, assim, realmente de um cenário de prova para eu conseguir aprender. Então, sempre foi assim. Então, eu falei, ó, putz, se eu sou assim e não acadêmica, eu vou usar o banco ao meu favor. Uhum. E aí, eu fui me capacitando em habilidades pelas áreas que eu fui passando. Então, fui, putz, comecei em modelo de atendimento, depois eu fui para CRM, que era mais analítico, que tinha mais inteligência estatística de mercado e tudo mais. Depois eu fui para a área de clientes que olhava varejo. Então eu estava Entendi. muito mais forte de varejo. Depois eu fui para a parte de abertura de conta digital. E aí fechei o ciclo na ótica de atendimento digital com inteligência artificial. Então eu fui permeando a minha carreira para que eu conseguisse colher o máximo de funções e de aprendizados. E aí eu comecei a observar a minha carreira e falei, nossa, eu consigo ser útil em transformação digital. Que por Aí, toda... a partir da transformação que você guiou o resto. E aí eu falei, putz, eu consigo, que eu já passei durante minha carreira inteira pela transformação do setor. Então, peraí, então vamos lá. Vamos pegar a tua timeline. Então, desses 15 anos, esses 14 anos que você ficou, quando chegou que você decidiu, na tua mudança, você falou, tá, vou mudar de carreira, vou mudar de segmento, vou virar empreendedor. A partir desse momento, você fez um puta de um estudo para saber, tá, o que disso eu sou boa através do que eu já fiz. Aí você chegou na transformação. Exato, Aí, com base em transformação, você olhou e falou assim, beleza, qual é o mercado que ainda não está digitalizado? exato. Ah, cara, que legal. Aí eu peguei, putz, onde eu posso ser útil com aquilo que eu sei? Mesmo sem ter experiência em eventos, você falou, não, é preciso digitalizar, eu sou Zero. boa nisso. Zero E, experiência. puta, Conheci que legal ninguém. isso. Cara, Conheci ninguém. coragem, hein, meu? Foi porque eu foquei muito no que eu poderia, no problema, né? Todo mundo fala, Aham. putz, foca na dor, foca na dor, foca na dor. E eu foquei na dor. Assim, só que uma outra coisa, além do mercado e da dor, então, de fato, hoje o setor, na época, né, e hoje ainda continua, o setor de eventos, a gente fez como eu falei assim, putz, eu acho que é o setor de eventos. E aí eu fiz uma pesquisa, porque é um setor que não tem muitas informações, né? Eu saí de um setor que você tem quantos fios de cabelo tem na média dos seus clientes, né? E eu vou para um setor que não tem basicamente nada. Ele é feito da raça, né? As É muito associações que trazem algum tipo de cheiro do que acontece no mercado. Entendi. E eu falei, putz, deixa eu fazer uma pesquisa para entender por que que existe essa analogia ainda, né? Esse processo manual. Tá.
E aí eu conversei com os clientes, porque inicialmente eu ia para uma vertente B2C, com marketplace e tudo mais. E aí eu fiz uma pesquisa com o cliente, e aí 57% dos entrevistados, a gente entrevistou gente pra caramba. 57% das pessoas falaram, eu já deixei de organizar uma festa porque é um saco. É O trabalho que complexo, dá pra você fazer um negócio é demorado, é moroso, é informal. Sabe? Eu não sei se a pessoa vai chegar. Tipo, o problema hoje do brasileiro é se o fornecedor vai chegar. Caramba, eu contratei, Olha será que isso. vai ter entregue no Você dia e na hora entende? Tipo combinada? assim, é doido. E eu assim, tá, entendi, legal. E aí, quando eu fui olhar o lado do fornecedor, por que isso acontece? Porque é tudo manual. É tudo muito autônomo, muito informal. E aí, obviamente, ele parou no tempo. Ele parou no tempo e não foi nem porque ele quer parar. Hoje, o setor de eventos, ele não tem uma voz que ecoa uma direção. Então, tipo assim, o setor de delivery, de food service, você teve o iFood que ecoou uma direção. Ele foi orientando e foi capacitando, foi falando de CMV, foi falando de precificação e foi falando de margem. Porque, senão, putz, os restaurantes iam morrer com as taxas. Então, ele foi obrigado a educar um pouco o setor sobre isso. Então, você tem uma ordem acontecendo. O setor de eventos ainda não tem ninguém. Não chegou nesse ponto. Não chegou nesse ponto. Por isso que se diz que eles estão. A digitalização era embrionária nesse Muito caso. embrionária, muito. Os Eu- que mais digitalizam, assim, hoje, os fornecedores digitais, é um fornecedor que responde no WhatsApp. Quando você diz não digitalizado, o que que eu imagino? Me corrija se eu estiver errado. Tá, eu tenho aqui uma empresa de locação de cadeira. Beleza? Uhum. Eu meto ele lá no Google, o Google Meu Negócio e acabou. E aí, quem quiser orçamento, que me ligue. É. Quem quiser orçamento, que me mande WhatsApp. A hora É. que eu tiver um tempo, eu respondo. Isso a É gente isso. chama de phygital, né? Você não tem um ecossistema que trabalha para você, né? Você tem uma vitrine. Mas no final você tem um humano ali. Tá. E não que significa que o humano ele vai deixar de existir, tá? O nosso produto, a nossa solução hoje, ela precisa do humano ali numa parte, principalmente a inicial e a final. Então, você ajudar o cliente a comprar e depois você gestionar essa festa. Tá. Então, peraí. Mas beleza, fez a transição de carreira, falou legal, vou empreender, fez análise, viu que não era digitalizado e viu que toda a tua carreira ela se baseou muito na digitalização. Aham. Aí você falou, tá, evento é uma parada que tá no off ainda. Aí vem a AmiApp. O que a AmiApp faz? Porque mapeando a dor, como que você chegou nesse ponto? Fala, beleza, tá aqui, ó, esse é o negócio que eu vou... O que vocês fazem na prática? Tá. Bom, aí tem um terceiro ponto aqui dentro da lógica porque eu fui para evento, porque tinha um item também que eu sabia que tinha uma utilidade, eu sabia que tinha uma dor, mas eu também queria saber se o mercado era escalável. Ah, tá. Então, tipo assim, também, e tá tudo certo quem não quer, tá? Mas era uma coisa que eu queria. Eu falei, pois eu quero escalar de alguma forma. Então, eu também queria entender o tamanho desse setor. Então, o setor hoje, quando eu olhei, eu falei, sério? É um setor hoje, mal, que tá projetando faturar em torno de 152 bi em 2026. Caraca, meu. Cresceu, só em agora, os muito últimos dinheiro, primeiros cara. meses do ano, faturou 25. Então, tá crescendo, desde a pandemia até agora, em torno de 80%. Isso a gente tá falando majoritariamente o micro e pequeno? Então, aqui Ou tem. tem É que alguns grandes que se tem centralizam os nisso? grandes, mas eles não representam nem 5% do mercado. Nossa. Então, desses bi todo é 95% do micro e pequeno. Micro e pequeno, E que de tá todas no as off na maior categorias. parte hoje. Maioria. Caramba, meu. Maioria. A gente tem muitos casos de informalidade no setor. Muito. Eu acredito, porque pensando, eu falo, não, se eu for precisar cotar alguma coisa lá, eu vou alocar copo, ou sei lá, cara, é um trampo pra achar. É rezar pro cara responder. E quando responde, demora, não passa o orçamento direito. Esses dias, eu tenho um cliente do P-Control que ele pediu ajuda para fazer cotação de
Eu acho que até comentei com você. Foi, você comentou. Panfleto. Uhum. Meu pai amado, que trampo. Caraca, Laís. É o desserviço, né? Nossa Você gasta senhora, mais. cara. Você tem outro trabalho que é a sua raiva. Porra, é muito, é raiva mesmo, cara. Aí o cliente falou assim, cara, eu queria brinde. Putz, meu Deus do céu, cara. Os caras parecem que não querem vender. É. É difícil passar um orçamento, é difícil responder. Ah, mas o que que você quer? Caramba, eu só queria saber do preço de um raio, de um squeeze. O cara fica dando uma baita de uma volta. É E grave. como que consegue vender desse jeito? Aí você me vai falar que os caras faturam bi. Bi. Nossa, cara. Muitos bis. 125. Hoje, a gente, o setor projeta 152 em 26. 152. Muita grana. Mas e aí? Beleza. Aí você vendo isso, falou, vou pra esse mercado, Vou porra. surfar essa onda aqui. Aí cheguei no setor de eventos e acho que é legal trazer, assim, também que nessas conversas de podcast, eu escutei muito podcast, assim, muito. E Você é deve ter tudo... ouvido de firula. Não, tem muita coisa que eu falo, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito clara, não é linear como a que a gente está conversando aqui. Não é tão, né, cartesiano e fluido como eu estou comentando. É tudo muito altos e baixos, assim. Você vai descobrindo depois que você tropeça. E aí que entra muito, por que que eu escolhi para startup, né? Começar a falar que a minha empresa era uma startup. Porque eu queria ter esse DNA de tester, assim, putz, eu quero testar até achar onde eu vou dar certo. Então, sempre foi esse movimento. E aí a gente pivotou porque a gente cancelou a nossa primeira versão, né? A gente deixou pra lá, assim, que era um marketing, basicamente um iFood, como se fosse um iFood, mas pro fornecedor de festas. A gente pivotou em 3 meses, assim. Caramba, foi rápido mesmo. Foi rápido. A gente percebeu com muita rapidez que não ia dar certo pro momento. É tipo o Google Glass, sabe? Uhum. Tipo, Que não é bom, mas não para aquele momento. Lançado o no setor momento não está errado. preparado para isso. Primeiro que é um setor que, do lado do fornecedor, ele ainda, como é muito manual, muito processual, ele não consegue delegar. Então, se você sobe um pouquinho a curva de vendas dele, ele desmancha, assim. Ele não entrega com a qualidade que ele tinha quando ele atendia 1/3 do volume, entendeu? Então, tem esse lado. Do lado do cliente, ainda tem uma questão de confiança. Então, putz, é um ticket, a gente tem um ticket mais ou menos no Brasil de eventos de médio porte, em torno de 3.500, 4.200. Então, é um ticket alto. É razoável para um evento. Putz, pro brasileiro, cara, é um E negócio gente que não ganha alto. isso, na maioria, então é um ticket bom. Entendeu? Uhum. Então, e o dia da festa, putz, o iFood demorar pra chegar ou não chegar, Lascou. já é um caos. O dia da festa, se não chegar, você fala assim, tá, e aí, o que eu faço? Então, você fazer tudo digital, deu um pouco o cliente ficou um pouquinho receoso. Imagino. Então, esse segundo ponto. E aí, um terceiro que foi mais meu, então uma coisa legal que poucas pessoas falam, é que quando você tá numa startup, a gente fala muito sobre o PMF, o que você quer versus o que você tá fazendo versus o que o cliente quer. Mas tem uma coisa que, para mim, foi fator diferencial, eu não quero fazer isso. Então... isso é legal. Por quê? Porque eu era intermediária. Então, o É chumbo dos intermediário... dois lados, cara. O intermediário é tipo assim, ele não resolve nada e ele é o problema de tudo. Eu falei, eu vou morrer aqui, eu não vou dar conta. Tipo, isso aqui, eu tô com os dias contados. Então, é triste. É um negócio que você fala assim, nossa, aí você faz uau, fez a merda de sair do banco que tava tudo certo e vou pivotar em 3 meses, né? Aí já bate aquele negócio, né? Fala, caraca, e aí, errei. E eu tava numa viagem com a minha família. Eu falei, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu tive a convicção que não ia dar certo. Então, eu sou muito atenta aos meus sentimentos, assim. Sou muito atenta. Porra, mas aí você tá me dizendo o seguinte. Você ficou 2 anos estudando. Depois que você estudou, que você falou assim, beleza, vamos pras cabeças. Você foi. Aí, a hora que você começou, você falou, lascou. Não é E isso. aí?
Porque eu vejo muita gente já falar assim, não, então lascou, acabou, É. deixa quieto, joga essa merda pro ar e vou voltar. Eu entrei com essa cabeça de eu sei que não vai dar certo de primeira. Ah, você já foi setada nisso. Pode ser que dê certo, mas, meu, é um em cada. Entendeu? Putz, é isso mesmo. Eu não É um em podia. cada... Eu não podia entrar nessa fantasia, sabe, da internet, que, meu, o cara lançou a empresa e tá. Agora a gente tem uma empresa que fatura bilhões Em em 6 meses. 6 meses o com uma negócio bombou. pessoa. É, isso é um puta Entendeu? ilusão, isso Então, dá uma assim, raiva. putz, acontece, mas é um negócio tão difícil que eu comecei a falar assim, porque a gente quer ser essa pessoa. Entendeu? É o sonho, né? Todo mundo vende Putz, isso na eu quero internet, muito cara. abrir e no dia seguinte eu já tá aqui, ó, segurando os pratos porque eu não tô dando conta. Uhum. Então, pra mim, era um sonho. Então, eu falei, cara, não dá pra fazer isso. Se acontecer, vai ser uma surpresa positiva. Ou não também, tá? Porque tem coisas que você fala assim, eu quero crescer. A custa do quê? Eu não queria crescer também à custa de, puta, abandonar meu filho de 3 anos e ter minha família ali, né, indo pro O ralo. preço que se paga é alto, né? Entendeu? Então, assim, Dependendo são do que coisas... você quer, você tem que dosar pra não Então, ficar refém as disso, pessoas né? querem ter tudo, assim. Eu quero ter a minha família intacta, eu presente e quero ser bilionária em 2 meses. Então, assim, não existe, isso é fantasia. Então, assim, eu fui muito drivada que a chance de dar errado era alta. Mas quando deu, eu falei, nossa, realmente eu não sou a pessoa que Dá o vai baque, ganhar né? 1 bilhão. Você ainda tinha aquela esperança, né? Falar, eu não vou ser, não, mas realmente você não vai. Putz, né? Cara, isso que eu achava que eu tinha feito tudo certo. Sei. Porque a gente acha que a gente faz tudo certo, entendeu? Só que você só consegue entender quando você coloca o produto no ar, assim. Você só coloca o produto no ar. E eu não sou uma pessoa, e não adianta quem fale que tem que ter um MVP capenga, eu não sou essa pessoa. Eu admiro muito quem consiga. Então eu investi, a sorte que a gente tá na era da inteligência artificial, ficou mais barato. Mas meu produto 1 era assim, não era um MVP. Fato. Já era melhor do que muito... Tinha muita coisa lá, tinha muita coisa. E joguei basicamente fora, assim. Ainda tá lá, eu quero usar em algum momento. Mas, joguei fora. E aí, eu comecei a entender, tá bom. Desse fracasso, do limão, o que eu posso fazer, né? Qual a limonada aqui? E aí, eu entrei muito no B2B. E aí, eu falei assim, primeiro passo do fornecedor não é mais vendas. Esse não é o primeiro problema dele. É o quê? Ele tem... processo. Porra, mas pra educar pra processo é embaçado. Muito difícil. Nossa. Mas alguém tem que educar. Você que está sendo educado nesse momento pela Laís, pela História de Vida, pela Mão na Massa, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal. Curte esse conteúdo, que o objetivo aqui é ajudar você a errar menos, porque errar, você vai. Todo mundo erra, cara. Não se iluda, minha amiga e meu amigo. Curte esse conteúdo, se inscreve e manda nos comentários o que a Laís está comentando aqui, está dizendo aqui. Faz sentido para você? Tem alguma dúvida, algum desafio que você compartilhar conosco? Quer perguntar para a Laís? Manda aqui nos comentários. Assim você ajuda a gente a enriquecer a nossa comunidade. A sua dúvida, o seu desafio é o desafio de uma galera. E compartilhando, você faz o bem. E a gente responde em todos os comentários. A gente responde ou por mensagem ou por vídeo. E para você que quer vender todos os dias, P-Control, o CRM que prospecta clientes. Com o P-Control você vai conseguir se conectar, agendar reuniões, organizar o seu processo comercial de uma maneira prática. Além da ferramenta, você tem um apoio meu e da minha equipe para te ajudar. O link está aqui na descrição. Faz o seu cadastro agora, gera lead, conversa comigo, conversa com o meu time, que a gente vai te ajudar a mapear o seu processo e a gerar negócio todos os dias. Fechado? Laís, você então chegou no momento de pivotar. Hoje, essa versão é a versão que a gente tem hoje ou você pivotou várias vezes ao longo dessa jornada? Eu gosto de agrupar os produtos que eu pivoto, assim. Mas sim, então tem micro coisinhas que você vai conversando com o cliente. Mas é adaptação. Tipo assim, como você adicionou. É. Mas de pivotar mesmo, você fala assim, cara, pivotei a sair do A segunda pro duas B, vezes. 2 vezes?
No período de quanto tempo? Porque a primeira foi 3 ano e meses. meio. A segunda depois, então, vai 1 ano. Um ano, Mas mudou do zero? basicamente. Caraca. Isso depois de ter feito um baita estudo. Sim. E o que te levou a pivotar? Foi feedback de cliente? Foi dificuldade de implementação? Porque a gente Foi tá falando de esse processo agora. eco mesmo do mercado, assim. O cliente ecoando que ele não queria ter um processo 100% digital ainda. Não queria. Não queria. Tá bom offline? É que o que eu penso assim, né? Eu pego um pouco de dificuldade nisso com o P-Control às vezes. Alguns segmentos que a gente atende, que eu acho que... Vamos ver se eu entendi certo, tá? Pô, Laís, eu tenho minha empresa há 20 anos, tá funcionando assim, que raios eu vou mudar? É, Vem você do nada querendo fazer com que eu aprenda um negócio que já tá funcionando. Era isso. é, É a mesma coisa que a gente fez lá no CRM, é a mesma coisa. é. Mesma coisa. Mas e aí? Você olhou isso e falou, lascou? Então, aí você tira sempre algum resultado. Sempre, assim. Você começa, tá bom, então qual é a dor, então? Né? Então, você tem que conversar com o cliente. Então, como eu tinha 2 clientes na época, né? O B2B e o B2C, eu conversava muito com eles. Então, eu tinha alguns fornecedores meio que regionais, meio que anjos, assim, pra gente, que a gente pegava eles e falava, e aí? Ah, eles eram o teu Eles eram uma feedback. munição viva, assim, pra gente. E aí? Não sei o quê. Então, a gente tinha muitas conversas. E do lado do cliente, a gente via muito funil, que era tipo, a gente tinha uma demanda muito alta orgânica. Só que pouquíssimos desciam. Sério. Pouquíssimos desciam. E quando a gente ia ligar, eles falavam, cara, é da hora. Mas eles usavam meio como se fosse um cardápio, assim, meio que fosse um. Aí ele ia falar com a pessoa no WhatsApp, assim. Ele não entendia o que é. Ele usava você pra chegar e aí ele fazia por fora. É. Putz. Porque ele queria esse contato. Ele queria esse contato com o fornecedor. Ele Você queria virou conversar. classificado. É. E aí, eu peguei e falei assim, pô, se ele tá me usando como um catálogo e depois ele vai pro canal do fornecedor, eu vou criar uma solução pro fornecedor. Entendi. Porque aí que entra a nossa solução, que é tirar toda a manualidade que o fornecedor tem no ciclo de venda e pós-venda, mas sem tirar a personalização e contato próximo com o cliente, se ele quiser. Então, a gente começa com o cardápio digital. Então, o cliente chegou lá, tem o cardápio digital. Se o cliente quiser se servir no cardápio digital, ele está lá. E se o fornecedor quiser orçar em cima do cardápio digital, ele também consegue. Então, na prática, o que vocês fazem na MAP? Vocês são um ponto de conexão entre quem compra e quem vende. No final, o cliente nem conhece a gente. Nem sabe que... É como se você fizesse um site para um buffet e aí lá ele tem tudo que ele faz, como ele faz, eu posso orçar, comprar, pagar, controlar, entrega, tudo. Tudo. E ele nem sabe que você existe. Nem sabe que eu existo, Puta, assim. que legal, hein? Quanto menos ele souber que eu existo, melhor, na verdade. Porque, pra mim, o protagonista é o fornecedor. Ele é o protagonista. Defina fornecedor. Quando você fala, porque assim, quando a gente pensa em evento, Faz nossa, de tudo, eu já imagino daqui pra cá, né, um abismo. Quem que é? Hoje, o fornecedor que a gente foca é o buffet de alimento. Ah, Hoje é o nosso, assim, é onde está a maior fatia do mercado e é onde Nossa, está o buffet de maior alimento. abismo. é amplo, buffet de alimento pra caramba, né? É amplo, porque vai desde o cara que faz um salgadinho, por exemplo, até um buffet de casamento, assim, sabe? Mas o cara do salgadinho, ele é cliente de vocês. Sim, também. E o buffet de casamento também. Sim, Ambos eles conseguem ter essa total. facilidade lá. total. Mas tá, e aí o que ele tem na prática? E aí ele tem esse cardápio digital que vai acompanhando ele, o cliente dele, o cliente desse fornecedor, vai transitando até a geração de contratos. Então ele passa pelo cardápio digital, aí depois ele paga lá dentro, que esse é um outro problema do setor. Porra, Cobrança. pagar, cobrar. Cobrança. Nossa. Eu fechei um evento já que eu tive que lembrar o churrasqueiro de me cobrar. Assim. Nossa. Falei, ó, tá aqui seu 50%. É que isso é aquilo que você falou no começo, que eu imagino, né? Cara, eu sou bom em fazer pão. É. Eu sei fazer pão. Pô, É. agora tem que cobrar. Ah, cara, cobrar não é comigo. Não, imagina Porra, o mas isso controle.
Aí o cara tem que fazer precificação, cobrança, entrega, comprar material. É muita coisa. E a maioria do empreendedor não está preparado. Literalmente, o cara não está preparado. Cara, eu falo, se eu tivesse na posição deles, com as ferramentas que eles possuem hoje, eu já tinha falido em 2 meses. Sério. É um controle subhumano, assim. É muita É coisa. porque ele controla tudo no WhatsApp. Eu não consigo controlar nem as mensagens da minha mãe no WhatsApp. Quiçá, É verdade. entendeu? Tipo, e tá tudo misturado. Tá um orçamento que chegou a 3 dias com um cliente que a festa é amanhã. Então, assim, Nossa, o que deve dar de erro. é muito processo errado, muita coisa errada. E aí, aí a gente tem a cobrança lá dentro, geração de contrato, e o fornecedor tem toda a gestão do evento ali. Então, hoje na minha app, Maurício. Então, eu tenho aqui agora, acabei. Ó, isso é real, tá? Durante um ano, eu acho, um pouco menos de um ano, eu tinha uma loja, eu tinha um e-commerce, e aí, junto com esse e-commerce, eu frequentava uma pista, que era assim, eu tinha uma loja de modelismo, então eu vendia tudo de controle remoto. Carrinho, avião, helicóptero, barata, passarinho, tudo que você pode imaginar de controle remoto eu tinha para vender. Eu fazia parte de uma pista lá em Santo André, onde eu moro, e nessa pista todo final de semana tinha corrida, tinha evento e tudo mais, e era, porra, tinha, sei lá, tinha 100 pilotos que competiam e não sei o que e tal. E aí tinha um maluco que vendia espetinho, que vendia salgado, e esse cara saiu. Eu falei, pô, acho que dá um esquema bom aí. O que eu fiz? Eu cheguei, falei, porra, eu assumi essa barraquinha aqui, aceitei como parte de organização. Então eu tinha a minha loja, e além da loja, eu virei eu fornecia toda semana, sábado e domingo e feriados, tava eu lá com minha ex-mulher e tudo mais, e a gente fazendo espeto, pá, tal, e tudo mais. O que você faz, então, Maurício, naquela época, eu poderia pegar a minha app e falar, beleza, se alguém quiser levar o que eu vendo aqui para uma festa, para eu não ter trabalho, para eu simplificar a minha jornada, eu coloco na plataforma o que eu faço, como eu faço, prazo de entrega, precificação, todos os detalhes, cobrança e vendeu, você me entrega, eu acompanho, cuido da entrega. Eu cuido de realizar aquilo que eu sou bom. Exato. Se é isso? É isso. Puta, isso é bom, cara. E se você quiser, assim, uma coisa que eles falam muito, Laís, eu quero confeccionar proposta. Ah, tá. Eu quero falar com o cliente, eu quero ter esse contato, faz parte do serviço dele, É inclusive. porque tem coisa que ele não pode pegar às vezes, né? Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Mas aí ele faz como? Mas aí ele usa, a gente tem uma versão que é um orçamento originado pelo fornecedor e uma versão originada pelo cliente 100%. Tá. Mas a jornada é igual. Quando o fornecedor compartilha o cardápio que ele fez, ele já continua a jornada. E o olhando é bom. Eu olhando e falo, cara, usaria. Legal. E aí, como que a galera se adapta? O que você vê na prática disso hoje? Assim, vender é fácil, assim, porque é um setor, ele tá ávido por ajuda. E ele não tem gente, ele não contrata pessoas hoje, porque além de ser muito difícil contratar pessoas, né? Para todo mundo é difícil, mas para você ter um atendente ali de vendas para ajudar ali, para eles, além de perder muito na margem, eles não querem ter alguém ali na equipe por enquanto, mas eles também estão sufocados pelo dia a dia. Então, eles precisam de alguém ou de alguma coisa, entendeu? Então, a nossa solução para ele, por exemplo, é de graça. Ele paga se ele vender. É o melhor preço. Então assim... Ah, tá, porque é comissionamento. É comissão, é success fee. Então, ele não paga nada. Então, ele vai ter toda a jornada dele. Então, por exemplo, uma coisa que o fornecedor não faz hoje, ele não orça fora de horário de atendimento. Tá dormindo, sei lá o quê, tá entregando. E é onde o cliente mais pede orçamento. Entendi. É final de semana, que ele tá em festa, ele não consegue resolver. Ou fora do horário de atendimento, assim. Entendi. E é o tempo que o cliente fica lá esperando. Então, eu tava numa agenda essa semana com uma querida fornecedora, que ela falou assim, eu tô respondendo hoje, que era terça-feira, um orçamento de sexta. Eu já teria fechado com outro, cara. Você acha que ela tinha... Ela tinha... Então, tem um estudo da Inside
que eu falo para eles, né? Junto com Harvard, eles fizeram um estudo sobre isso. Que, tipo assim, se você responde em 5 minutos, a sua chance de fechar é 21 vezes maior. Quanto mais rápido... Quanto mais rápido você fecha... Óbvio, você não vai sair de 4 dias para 5 minutos. Não é isso. Mas, tipo, cada minuto que você otimiza... Você melhora a experiência do cliente, né, meu? Porque o cliente, ele se sente atendido rápido. Um fator que eu acho negativo hoje da internet, do WhatsApp, por exemplo, é isso. É que você está sempre disponível. O cliente entende que se tem um número de WhatsApp ali, ele vai ter a resposta ontem. Isso ferra, porque se você não tem uma organização que é o que vocês trazem hoje, nossa, o cliente ele fica bravo, ele fica puto, porque ele fala, caraca, 3, 4 dias para me mandar um orçamento, imagina a entrega. Você faz essas comparações, você compara, né? É inevitável. Total. Porque eu pensaria, eu falei, cara, eu chamei os caras na sexta. Hoje é terça. Agora que ela vai parar para falar comigo? Ah, meu, não sei. Eu pensaria. Total, você pode ter o melhor preço, inclusive. Você é descartado. Se não foi alguém que indicou, se não foi alguém que já validou e falou assim, não, mas vai que é bom, eu já largaria a mão. Então, é uma coisa que a gente fala muito para eles. Na média da pesquisa que a gente fez com os fornecedores, de 10 orçamentos que ele faz, 7 nem voltam com ele. De 10, 7 não voltam. Então ele perde numa 70%. Média 12 horas por semana confeccionando algo que ele não vai ter venda. Nossa, que doído, cara. É muito doloroso. E não é que os outros 4 vão fechar. Exato. É só que avançou. Ele respondeu, mas não significa que ele fechou. E vocês têm uma métrica já da AmiApp? O quanto que isso acelera? Hoje a gente acelera, na média, 32% da venda do fornecedor. Cara. É muita coisa. Mas a gente acabou de começar. Caraca, a gente acabou de começar. Ele tá em curva de aprendizado ainda também. Então, tem muitas coisas que a gente quer colocar o cardápio. Então, por exemplo, ontem eu estava com um fornecedor, ele falou assim, Laís, eu quero colocar um QR Code com código promocional para eu imprimir em todo evento. E aí, levando a pessoa para acessar o site lá dele. E aí, ele acessa o cardápio digital com 10% de desconto. Puta, que legal. Então, putz, você fecha uma festa e ainda você tem leads dessa festa lá. Então, coisas bestas, assim, simples. Só que faz o CAC dele diminuir, né? Hoje, o fornecedor de eventos que faz campanha, ele tá pagando uma fortuna em campanha digital. Eu imagino. Tem fornecedores que tá pagando R$1.500 por cliente. Ah, meu Deus. Por cliente. Nossa, que risco, cara. Muito grave. E eu falo, gente, para de fazer campanha. Até o dia que vocês tiverem, assim, você vai ter melhor você gastar R$1.000 com, sei lá, um carro de som na porta da festa, do que você gastar com uma coisa que, entendeu? Faz brinde pro cliente. Ou pega a lista, então, dos clientes, eles não têm CRM, né? Então, eles não sabem com quem eles já fizeram festa. Hoje lá, eles conseguem já ter todo esse tracking, né? E aí, eles falam, putz, vou falar com um cliente que fez a festa comigo ano passado, em setembro, e ver se ele quer de novo, com um cardápio diferente que eu dou um descontinho. Pô, legal, né? Então, você gera uma recorrência. Coisinhas assim, você fala, eu vou movimentar a minha lista para que eu não tenha que ficar pagando e melhorando o meu CAC. Mas assim, não dá nem pra falar de CAC com ele ainda, né? Então, nossa, você falou uma coisa que é verdade. Eu, sei lá, já participei, já fiz alguma coisa aqui e outra ali, e eu não me lembro de ninguém fazer um follow-up comigo, de ninguém tentar fazer mais uma venda, de ninguém me oferecer depois mais alguma coisa. Não existe. Não tem. Você já tá lá embaixo no WhatsApp. Eu passou batido e acabou. Se eu quiser, aí é que eu entro em contato. Se você gostar muito dele... E ele depende literalmente que eu me lembre dele. Porra, se eu não voltar atrás, ele não vai falar mais comigo. Ou seja, eles estão sempre atrás de cliente novo. Sempre novo. Sempre cliente novo. Sempre novo. Sempre novo. E nossa, é um setor que vacilo, cara. Sempre novo. Então é dinheiro jogado no lixo, assim. E além de um cliente que não necessariamente é o dele, né? Pô, Laís, mas assim, eu tô olhando e falando, cara, eu tô quase investindo nesse negócio. Não, porque é de verdade, é bom. A única coisa que eu penso que me preocupa, eu falo, pô, mas o problema é a curva
de aprendizagem dessa Isso. galera no sentido assim, de tornar isso uma prática como o iFood fez. Por quê? O iFood chegou no mercado quando o delivery de pizza já era comum. Era. Uhum. Não por aplicativo, mas todo mundo já sabia que eu ligo, eu recebo, É. né? E aí só facilitou porque agora eu só clico e recebo. O caso de vocês é um pouco diferente que assim, tá, eu não confio no online, eu não confio no digital, eu tô acostumado a fazer no off. É uma mudança de mindset muito grande, Total. muito. Então vocês estão tendo que desenvolver toda uma jornada. Mas uma vez que isso sai daqui e venha pra cá, eu olhando de fora, eu falo, cara, isso é Oceano Azul, É. Não, assim, não é é? inabitável hoje. Porra, cara. E não tem E concorrente? tem, até que tem. Tem. Mas são concorrentes mais regionais, assim. Ah, entendi. Que atuam no nicho ou regiões? Regiões do Brasil, Regiões? assim, é. Tem, por exemplo, a Mi Eventos, que ela é muito em Minas. Ah, tá. Então, mas assim, eles são mais pulverizados para todas as categorias. Entendi. E pro buffet, ele não pode ter confusão de coisa, assim, sabe? Tem que ser um negócio muito simples, até para ajudar nessa educação, nessa consciência do eu preciso e me ajudar. E um outro fator, Mal, é que hoje a gente não encara a AmiUp como uma empresa de soluções, assim, de tipo um RP ou uma empresa que provê determinadas capacidades para ele. Nós somos uma empresa que aloca serviço para ele. Então é diferente a visão que ele tem da gente, porque ele fala, esse aqui é um funcionário meu. Sistema é chato. Entendeu? Eu nem falo de sistema. Eu Entendi. falo, tipo assim, a última coisa que a gente conversa com ele é tipo, ó, aqui você tem tudo o que acontece. Ele, ai, que legal. Então, eu nem Entendi. falo de, ai, aqui você tem gestão financeira, aqui você tem a parte de Google Analytics, pra você entender quem... Não, você fala isso, o cara Acabou. fala assim, ó, que você tá falando? É complicado demais, não é pra Não mim, dá, né? não dá. É, Mas é uma coisa que, sim, de fato, o nosso problema é o onboarding mesmo, é a Entendi. ativação. entendi. Mas uma vez isso sanado também, É Ele vê o que a resultado gente tá rápido, focando muito agora é isso. putz, que legal, cara, que legal. Você que tá assistindo, tá vendo, cara? Você pode fazer uma transição de carreira planejada, bem pensada, mesmo para um segmento que você nunca tenha atuado. A Laís é a prova viva de que isso é possível desde que você tenha estratégia, cara. Sim. Desde que você planeje e tenha pé no chão. Porque o que você falou algumas vezes aqui hoje, cara, não é linear. Não é um negócio que vai ser bonitinho assim, não, é isso aqui, ó. No início é quase um eletrocardiograma, até o bagulho ficar, opa, conseguir atingir um ponto de... Será que tem esse dia? Me conta. Não é por nada não, mas Tá chegando, Mal? eu tenho essa esperança, tá? Muito bom. A gente vai fazer 10 anos, agora eu tenho essa esperança que um dia chegue. Muito bom, muito bom. Aí, a gente tá chegando na parte final do nosso bate-papo. Cara, pra quem tá olhando hoje e falando assim, pô, eu trabalho com eventos, que mensagem você tem pra essa pessoa? Tá. Bom, para quem hoje trabalha, principalmente você que trabalha com serviço de comida, de buffet de comida para eventos, hoje a gente tem 3 cenários para o setor que você precisa olhar sim ou sim. A primeira coisa, o setor de eventos está sendo muito estimulado pelos restaurantes, tá? Então, os restaurantes estão entrando no setor. E o que acontece quando isso vem para um setor, para o setor que a gente atua? É um cliente que ele tem um ponto físico. Ele tem uma marca, às vezes. Então, se você, por exemplo, tem um churrasco, uma empresa de churrasco, e daqui a pouco vem um fogo de chão e quer fazer eventos, e ele pega exatamente o seu público, Quem vai ganhar? quem vai ganhar essa? Então, você tem que estar olhando que o setor ele não está mais tão reservado com os informais, autônomos que querem fazer um dinheiro extra. Então, empresas grandes de restaurantes que já são consolidados, inclusive, querem entrar para o setor para aumentar a margem e reduzir a ociosidade. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, quem não se digitalizar vai ser comparado. Sim, tudo bem você continuar com o analógico, mas você tem que saber o ônus disso. Não tem problema, tem espaço para todo mundo. Só que você tem que entender que você vai perder suas vendas. Isso é um fato. E quando o cliente entra numa jornada de um fornecedor digital
e de um fornecedor que demora 4 dias para responder, a confiança dele é totalmente diferente. Então, ele vai te comparar hoje de uma maneira desequilibrada. Então, você vai estar num nível aquém dos seus pais. Então, esse é o segundo ponto. E um terceiro é a reforma tributária. Putz. Esse fornecedor tem que olhar para isso. Então, você digitalizando o seu processo, você está um passo à frente disso, né? Você está conseguindo ter espaço para falar, putz, e minhas finanças? E deixa eu entrar com o meu contador aqui e ver, deixa eu emitir minha nota fiscal. Porque, de fato, você vai ser penalizado de alguma forma, porque cada vez mais dados o governo tem do que você recebe. E é melhor fazer certo, né, do que você receber uma surpresa em algum momento e você ter ali o risco da sua empresa fechar. Então, eu colocaria esses 3 pontos. Show. E para quem está mudando de carreira? Para quem está mudando de carreira, eu acho que empreender não é para qualquer um mesmo. Eu acho que você tem que ter um apetite ao risco um pouco mais ácido, assim. Tipo, você tem que ter essa inclinação. Então, se você é uma pessoa que depende de ordens, assim, se você fala, putz, e tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, gente, não é um melhor que o outro. Mas se você é uma pessoa mais passiva, empreender para você é uma coisa que você vai ter que aprender muita coisa e vai ser mais doloroso. E aí, eu acho que o Brasil ainda tem um amadorismo somos empreendedores na veia, que nem você comentou, mas somos empreendedores não estruturados, né? A gente deixa acontecer e vê o que vai dar. Então, sempre estude, sabe? Saiba o mercado, explore fontes que estão inabitáveis, assim, que tem muita água para beber, sabe, ainda. Porque a gente fica muito nichado com aquilo que a gente mais vê, né? Então, setor mercado financeiro, vou lá. Vou abrir uma empresa de assessoria de investimentos, né? O que mais tem. Então, foque em coisas... O Brasil, você fala, embalagens ali, né? O setor de... você fala assim, gente, de gráfica, que você fala, como que eu posso usar isso aqui? Você vê os inexplorados, assim, e ali tem ouro, assim. E o Brasil... a gente acha que tá tudo muito digitalizado, tá tudo... Caralho. E, de fato, a gente estava até conversando, né? 18% dos... De 18% a 22% tem site no Brasil hoje. Das empresas brasileiras, de 18% a 22% tem site. O resto não tem. Então, assim, para mim, tem muito a se explorar. Então, estude o mercado que você quer atuar e saiba onde você é útil. Então, não adianta nada você estar num potencial mercado, você tem uma oportunidade ali de escalar e você não ter conteúdo, você não ter repertório, você achar que você com um curso ou com um produto sem conteúdo nenhum vai te levar que nem antigamente. Então, assim, não dá. Hoje, esse espaço, ele tá cada vez menor, né? Total, cara. Isso eu assino embaixo. E para quem quiser saber mais sobre a Laís, saber mais sobre a MIAP, quais os contatos? Bom, saber mais sobre mim, eu tô Laís Neves, meu perfil pessoal, e da MIAP é AMIAPBR e AMEBR, tá? E lá a gente tá colocando bastante conteúdo, o Mal tá me ajudando também a produzir e sair desse lugar aqui e falar mais. E conte comigo, eu tô à disposição. Para quem não for do setor e quer entrar no setor, o setor precisa muito. E também para quem já está, eu amo encontrar as pessoas que são colegas de mercado. Boa, vou deixar o link na descrição para Valeu. você acessar, para você clicar. Cara, se cadastra, veja lá, você que é do setor, se cadastra, testa, porque você vai ver que vai valer a pena, pelo menos para você conhecer novidades do teu segmento que estão vindo aí. Cara, Perfeito. parabéns, Laís, valeu pelo conteúdo, eu aprendi pra caramba. Valeu. E você que tá assistindo, cara, manda aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou passar pra Laís responder pra você. Manda o seu desafio, o seu comentário. Eu sempre vou trazer pessoas mão na massa, que não é teoria fútil e inútil. Pelo contrário, é quem executa, quem testa. Assim como você
tá aí se lascando no dia a dia, que você não tá sozinho, quando você assiste aqui o Um Passo à Frente, quando você acompanha o nosso canal, você vai ver todos os dias, de segunda a segunda, conteúdo que vai ajudar você a gerar negócio, a se estabilizar, conteúdo prático. A gente une a prática com a teoria para você sair na frente, para você sair ganhando. Se inscreve aqui no nosso canal, curte esse conteúdo e testa o P-Control agora que eu vou ajudar você a gerar negócios. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode ajudar. Grande abraço, ótimas vendas!